Boa noite, irmãos. Me chamo Priscila. Sou uma serva do Senhor Jesus em processo de restauração, vivendo um dia de cada vez, lutando aí com várias mazelas, mas só por hoje estou limpa. Ainda não estamos, na nossa igreja, mas mesmo assim isso não nos impede de adorar a Deus no nosso lar, onde nós estiver, nós podemos adorar e glorificar o nome do Senhor. Bom, hoje é terça-feira e como todas as terças-feiras, o nosso tema é oração com propósito. E hoje também quero falar com vocês sobre a oração com propósito. E eu vou ler um texto que fica lá em Tiago, capítulo 2, versículo 8, certo? Que diz assim: de fato, é bom quando vocês verdadeiramente obedecem à lei do reino, pois está escrito nas Escrituras: ame o seu próximo como a si mesmo. Em outra versão, diz o seguinte: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, queremos te agradecer porque, independente, Deus, da situação, nós temos a liberdade de te adorar, nós temos a liberdade de estar com o Senhor. Muito obrigada, Deus. Tome cada um que está na sua casa ouvindo essa palavra, Deus, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Tome a minha vida, Deus, que não seja eu falando, mas que seja o teu Espírito Santo. Desde já, meu Senhor, eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês devem estar se perguntando por que falar de amor ao próximo, Já que o tema é oração. E eu quero dizer a vocês que esses dois temas, oração e amor, principalmente amor ao próximo, é temas que caminham juntos. E se for colocado em prática esses dois temas juntos, de oração e amor ao próximo, se for colocado em prática junto, esses temas, eles irão alegrar muito o coração de Deus e principalmente irão mudar muitas vidas ao nosso redor. E Deus tem me incomodado há algum tempo já sobre a oração pelo meu próximo, sobre interceder pelo meu próximo. E Ele tem me falado bastante, Ele tem me falado a respeito de interceder pelo meu próximo através de sonhos, através de ministração, através de filmes. Eu tenho ouvido muito a voz de Deus em relação a essa oração, a orar pelo meu próximo. E você deve estar se perguntando quem é o seu próximo, E eu quero lhe dizer que o seu próximo não é somente a sua família, não é somente as pessoas que estão ao seu redor que você ama, Não é somente aquele amigo que você tem prazer de estar com ele, não. De acordo com a Bíblia, o seu próximo é todo aquele que está ao seu redor e principalmente aquele que necessita de ouvir a palavra de Deus, aquele que necessita de Jesus. E eu quero que você saiba que você foi escolhido para falar de Jesus e para orar pela vida das pessoas que estão ao seu redor. Não importa se você não se identifica, não importa se você não se dá bem. Ele é o seu próximo e você precisa, como cristão, você tem o dever de interceder pela vida dele, certo? Então eu dividi a minha ministração em 3 pontos, pontos esses que vão falar sobre esse tema. E o primeiro ponto é propósito de oração. Eu quero falar um pouco sobre o que é o propósito de oração, tá? E, assim, o propósito de oração é quando eu quero orar, quero falar com Deus sobre algo, ou pedir, ou em agradecimento, não importa. Mas muitas vezes esse propósito de oração, ele está relacionado às minhas necessidades, ele está relacionado às minhas vontades. Eu acabo dando tanta ênfase para mim, eu acabo pensando tanto em mim, sendo tão egoísta em relação à oração e em relação até mesmo à salvação, que eu acabo esquecendo de falar a Deus, de pedir a Deus pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas que estão ao meu redor.
E Deus tem falado comigo sobre isso, sobre a questão de não ser egoísta, não estar pensando só nas minhas dificuldades, só nas minhas falhas. E eu quero sim estar cada dia buscando a Deus pelas outras pessoas, até mesmo por aquelas que não me agradam, até mesmo por aquelas que eu tenho dificuldade. Eu quero estar buscando a Deus em oração pela vida delas. E Deus tem falado isso comigo para que eu possa vir ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Porque a partir do momento que eu for um instrumento de Deus na vida das pessoas, a minha vida vai ser mudada, a minha vida espiritual vai crescer. Então, ser um instrumento na vida das pessoas realmente é algo essencial quando você se diz um cristão verdadeiro. Então é isso, a oração com propósito é quando eu quero fazer um propósito de interceder, de clamar a Deus por algo e que esse algo não seja somente pela sua vida. Clame a Deus, busque a Deus também pela vida das outras pessoas, tá bom? O ponto 2 eu coloquei oração com propósito pela vida do meu próximo, pela vida das pessoas. E aí, gente, eu quero dizer para você que essa oração, ela tem nome, certo? A oração pela vida das pessoas, ela se chama uma oração intercessória. Ela é uma oração onde eu vou interceder pela vida das pessoas. É onde eu vou clamar a Deus pela vida das pessoas. Onde eu vou ser um mediador. Eu vou levar o clamor das pessoas até Deus. Porque muitas vezes essas pessoas, elas não conhecem a Deus e elas estão sedentas de Deus. Então, eu necessito, já que eu conheço, ser um mediador de Deus com essa pessoa. Então, a oração intercessória, ela é uma oração eficaz, certo? Esse tipo de oração, ela é muito importante, principalmente nesses dias, irmãos, que as pessoas, elas estão tão sedentas de Deus, são pessoas que estão tão carentes de Deus, então elas necessitam do nosso olhar, elas necessitam que nós estejamos clamando a Deus pela vida delas. Já que eu e você conhecemos a Deus e temos a oportunidade de ser bênção na vida das pessoas, vamos ser, certo? Vamos ser bênçãos, vamos estar orando pela vida das pessoas. Porque muitas vezes eu não consigo chegar até as pessoas e falar, mas eu consigo no meu quarto, no meu íntimo, orar por elas, clamar a Deus por elas, certo? Então, eu quero falar para você que quando você busca um propósito de oração pela vida de alguém, automaticamente, irmãos, as suas necessidades, elas também são ouvidas por Deus. Não adianta você achar que você vai estar orando pelas outras pessoas e as suas causas estarão sendo deixadas de lado. Não. Porque quando você buscar a Deus pela vida de alguém, buscar a Deus em oração, intercedendo, buscando a vida de alguém, automaticamente as suas necessidades, os seus desejos, se for correspondente com a vontade de Deus, Deus irá estar realizando. Porque Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece o nosso coração, certo? E repito a dizer, nós como cristãos temos a responsabilidade de interceder pela vida das pessoas, tá bom? Então você não perca tempo. Quando alguém chegar para você, ou até mesmo não chegar, e você perceber que ela está sedenta de Deus, que ela está necessitando de Deus, ore, interceda pela vida dela, certo? Entenda que Deus coloca essas pessoas na minha vida, na sua vida, não é em vão. Ele coloca essas pessoas carentes dele nas nossas vidas para que a gente seja um instrumento, um canal de Deus para a vida dessas pessoas. E hoje eu quero te dizer que Deus, Ele quer te usar como instrumento de Deus para a vida dessas pessoas. Ele quer te usar para falar dEle. Ele quer te usar para orar pelo seu próximo, certo? Não esqueça disso. E observe que muitas pessoas já orou pela sua vida. Então é tempo agora de você retribuir essas orações orando pela vida do seu próximo. Não seja uma pessoa egoísta, que se você estiver bem, o próximo não importa. Não pense assim.
pense que eu estou bem e eu também quero que o meu próximo esteja bem. Eu tenho a salvação, eu também quero que o meu próximo tenha a salvação. E eu me lembro, irmãos, que eu estava muito focada em mim mesma, muito, nas minhas dificuldades, nos meus problemas, estava muito focada em estar orando por mim. E Deus me deu um rebuliçado, Ele me mexeu e me lembrou que a minha família estava precisando das minhas orações. Então, aqui na nossa igreja, nas terças-feiras, nós temos um momento a qual nós oramos sozinhos, só eu e Deus, mas nós temos um momento também que eu vou orar, né, com mais 2 irmãos, por um propósito. E esses propósitos eu estava percebendo que eu estava colocando muito muito meu lar, né? E aí eu pensei, e orando normal, como se estivesse tudo bem, porque eu estava orando por mim, estava orando pela minha casa. Só que Deus me incomodou em um dia que eu ouvi uma ministração aqui na igreja do pastor. Deus me incomodou que eu estava sendo uma pessoa egoísta. Eu estava esquecendo de orar pelos meus irmãos que não conhecem a Cristo. Eu estava esquecendo de orar pela minha vizinhança que não conhece a Cristo. Pelas minhas amigas, né, que eu digo que são minhas amigas, mas não estava me importando com a vida delas. E não estava orando a Deus pela vida delas. Então Deus me incomodou. E desde esse dia, eu percebi que todas aquelas dificuldades minhas, que eu estava colocando, orando e buscando a Deus por aquelas dificuldades minhas, e eu percebi que a partir do momento que eu dei um tempo e disse, não, vou orar agora pelos meus irmãos, vou orar aqui pelas minhas amigas, pelas pessoas que estão ao meu redor que não conhecem a Deus. Eu percebi que eu acabei esquecendo dessas dificuldades e quando eu me tomei conta, quando eu percebi que eu esqueci, já estavam resolvidas. Então é isso que eu quero te dizer, que se você parar um pouco de focar em você e focar no seu próximo, no seu irmão, nos seus amigos, né, focar nas pessoas que estão ao seu redor, automaticamente as suas dificuldades, os seus traumas, eles vão ser curados. Porque Deus não precisa que eu esteja todo o tempo dizendo, Senhor, estou passando por isso, Senhor, estou com isso, Senhor, estou com isso. E esquecendo de orar pelas outras pessoas. Porque Ele conhece o seu coração e Ele sabe que você precisa daquilo ali. Então, entenda, Ele vai lhe dar aquilo ali. Mesmo que você não peça, se for da vontade dEle, Ele irá lhe conceder aquilo ali. Então, não perca tempo somente orando por si mesmo, somente buscando a Deus por você. Mas ore pelas pessoas, interceda. Entre em um propósito de oração pela vida do seu próximo, certo? Entenda que você vai ser um instrumento de Deus. E não esqueça que a sua vida espiritual, ela vai crescer. Porque a partir do momento que eu busco a Deus em oração pela vida de alguém, a minha vida espiritual, irmãos, ela cresce. Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência de falar de Jesus para alguém que não conhecem a Jesus. É como se preenchesse um vazio que estava faltando no seu coração. É como se você se visse servindo ao Senhor. É como se você não se sentisse inútil na obra de Deus. Então, é algo que realmente preenche o nosso vazio. Falar de Deus para as pessoas. Mas muitas vezes a nossa timidez ou mesmo outra coisa não nos permite falar de Deus para as pessoas. Mas você pode orar. Ore pela vida das pessoas. Aquela pessoa que você tem dificuldade, irmãos, não perca tempo falando dela, murmurando da vida dela. Ore, entenda que Deus pode resolver. Você não tem poder para resolver. Mas Deus tem poder para resolver as situações que você necessita que seja resolvida. Esses dias eu me lembro que eu estava muito aflita com algo que estava acontecendo na minha vida. E eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer. E eu estava tão incomodada, irmãos, eu estava sem dormir. Eu estava mesmo muito preocupada com a situação. E eu disse, não, eu vou conversar com o pastor. Conversei com ele e ele falou, ore. Ore porque se você não orar e tomar as decisões por si própria, Deus vai estar pensando, se ela está tomando as decisões, ela não precisa de mim, né? Então eu resolvi não agir por mim mesma, eu resolvi orar.
E foi incrível. E foi imediato, sabe? O que Deus fez foi imediato. Eu não necessitei perder mais noites de sono. Eu não necessitei mais ficar angustiada. Deus agiu imediatamente. E isso foi em relação a outra pessoa. Eu orei pela vida dela e eu orei também a Deus por mim. Para que eu pudesse aceitar ela como ela era e para que ela também pudesse me aceitar. E a gente conseguir viver bem. E a minha oração foi respondida. E foi até engraçado porque eu conversando com o Emanuel e ele falou assim, e é imediata a oração? Já resolveu? E eu falei, eu acho que foi, porque está resolvido. Então, não perca tempo achando que a sua oração ela é em vão. Se Deus quiser, Ele vai demorar para responder. Mas se Ele quiser, Ele vai responder imediato. Ele vai responder na hora que você orar. Então, tenha fé. Entenda que Deus ele pode sim ouvir o seu clamor. E não perca tempo. Nessa loucura que a gente está vivendo agora, nesses últimos dias, eu já tive a oportunidade demais de falar de Jesus para as pessoas. As pessoas elas estão atribuladas, elas não estão sabendo como agir. Mas eu te digo que você que tem Jesus, que você está na tranquilidade, porque eu entendo que se nós temos Jesus, nesses momentos nós estamos tranquilos, entendendo que Deus pode fazer a obra. Não depende de mim. Não depende de mim o que vai acontecer hoje ou amanhã. Depende de Deus, depende de Jesus. Então, Ele vai fazer a obra. Então, tranquilize as pessoas ao seu redor. Diga para elas confiar em Deus. Diga para elas que o que acontecer é permissão de Deus. Que não precisa ter medo, que não precisa ficar angustiado. Porque Deus sabe o que faz. É o momento de você, agora, nesses dias que nós estamos frágeis, é o momento de nós cristãos nos fortalecer e fortalecer os que não conseguem se fortalecer. E fortalecer aquelas pessoas que não conhecem a Cristo e que não têm a esperança que nós temos. Fortaleça os irmãos, certo? E o terceiro ponto diz assim: não desanime durante esse período que você vai orar pelo seu próximo, porque nós seres humanos temos a dificuldade de querer tudo no nosso momento, de querer que tudo aconteça na nossa hora. Eu sou assim, eu tenho essa dificuldade de quando eu quero uma coisa, eu quero que seja ali, naquela hora, né? E eu acabo muitas vezes nem perguntando, Senhor, é assim mesmo? Porque eu acabo resolvendo ali rapidamente. Irmãos, isso acaba cansando a minha mente. Eu acabo ficando exausta por querer resolver tudo do meu jeito, né? Então, que não seja assim. Que eu entenda que Deus tem o tempo dele. E que eu não posso desanimar no meu momento de oração, no meu momento de intercessão. Porque Deus tem o momento dele agir. Como a história que eu contei para vocês. Ele pode agir imediato, mas ele pode demorar uma semana, um mês, um ano, não importa. Mas entenda que, enquanto você estiver orando, você não vai estar vendo o que Deus vai estar fazendo, né? Porque os meus olhos, muitas vezes carnais, não conseguem ver o pequenininho, o pouquinho que Deus faz. Mas entenda que, enquanto você estiver orando, Deus estará agindo de uma forma tão tremenda que você vai se surpreender lá na frente. Porque Deus, irmãos, ele pode demorar, mas Ele não falha. Ele não falha. E na Bíblia diz que se eu pedir, Deus irá me dar. É lógico que esse pedir não está relacionado a bens, não está relacionado a coisas que eu quero para me satisfazer, não. Mas está relacionado à minha vida espiritual, está relacionado a você orar a Deus e dizer, Senhor, eu quero ser um instrumento teu na vida do meu próximo. Eu quero conseguir, Senhor Jesus, orar pelos meus vizinhos, mesmo que não funcione assim. Não é que não funcione, é mesmo que eu não tenha vontade. Entendeu? Mesmo que eu seja fraca e eu não tenha vontade de orar pela vida deles, mas me dê força, Senhor. Me dê forças, porque se eu orar, o Senhor irá fazer. Eu me lembro que quando eu morava em Fortaleza, o Josias e a Patrícia, que são os pastores aqui da igreja, eles começaram a orar pela rua, começaram a buscar a Deus em relação à rua que eles moravam.
e começaram a fazer reuniões na casa deles e começaram a buscar uma Kombi para levar os irmãos para a igreja. E daqui a pouco foi chegando um, foi chegando outro. E quando eles vieram para cá, para Quixadá, irmãos, a rua estava toda evangelizada. Todos estavam buscando a Deus de alguma forma. Então isso está me servindo como exemplo, sabe? Para que eu possa ser um instrumento de Deus lá na rua que eu moro, lá no meu trabalho, lá na faculdade, aonde eu estiver, que eu possa ser um instrumento de Deus. Seja falando, seja orando. Que eu venha buscar Deus pelo meu próximo. Que eu venha entender que o céu não vai ser só meu. Que o céu não é só meu e de quem eu gosto. O céu, ele foi feito para todos. Mas para que todos entrem no céu, eu preciso ajudar essas pessoas a ter uma comunhão com Deus. Então eu te convido a estar orando pela vida das pessoas. Eu te convido a estar falando de Jesus pelas pessoas. E não esqueça, mesmo que você ache que você não sabe falar, Deus, ele tem um poder tão grande que ao você começar a falar, ele mesmo vai te dar o que falar. Ele mesmo vai te ajudar a falar o que ele quer para a vida daquela pessoa. Então não cesse de orar e não cesse de falar de Jesus. É aonde você estiver, certo? É na fila de um banco, é num médico, é no trabalho, não importa. É na padaria, é onde você estiver. Busque a Deus em oração e ore. E fale para as pessoas do amor de Deus. Volto a dizer, estamos em um momento que as pessoas estão carentes de Deus. E você pode ser um mediador de Jesus para essa pessoa. Você pode ser um instrumento, você pode mudar vidas. Esse é o momento, irmãos. Vivemos em um mundo tão corrido, onde trabalho, faculdade, faz as coisas de casa e vem para a igreja e repete de novo. E a gente acaba esquecendo do mais importante, que é trazer vidas para a casa de Deus, que é falar de Jesus. Então, esse momento que você está em casa, sem poder fazer o que geralmente você faz, aproveita. Aproveita para visitar as pessoas que você acompanha. Aproveita para visitar aquela pessoa que faz tempo que você não vê. Aproveita para falar de Jesus para as pessoas. E tenha fé e acredite que Jesus pode fazer a obra. E nessa noite eu quero orar com você, para que nós tenhamos essa força, para que nós tenhamos essa fé, essa coragem de entender que nós podemos sim fazer a diferença. Aonde eu estiver, eu posso sim fazer a diferença. Então que você possa buscar a Deus, que você possa dizer: Senhor, eu quero sim ser um instrumento teu, eu quero sim falar da tua obra. Então não perda tempo, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe como será o daqui a pouco, o amanhã, daqui a uma semana, você não sabe. Então não perca tempo. Não perca tempo de falar de Jesus, de falar do que Ele fez na sua vida e do que Ele pode fazer na vida do próximo. Então eu peço que nessa noite você não esqueça desse detalhe. Não pense só em você, pense nas pessoas ao seu redor. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Eu creio, eu tenho fé, Senhor, que tudo que o Senhor falou, Deus, é algo que realmente necessita estar em nosso coração. Essa vontade de te buscar, de falar para as outras pessoas de ti, Senhor. É bem verdade que muitas vezes, meu Senhor, pensamos tanto em nós, pensamos tanto, Deus, se eu estou bem, como é que está a minha vida. E eu acabo esquecendo, Deus amado, da minha família que está nesse mundo, Deus, perdido. Eu acabo esquecendo, Senhor, dos meus amigos. Eu acabo esquecendo, Senhor, dos meus vizinhos, das pessoas que necessitam de Ti, Deus. Até mesmo aquelas pessoas que eu não conheço e que eu sei, Deus amado, no que eu vejo que elas necessitam de Ti. E eu acabo, Deus, focado tanto em mim, meu Senhor. Eu acabo focando tanto nos meus desejos, no que eu necessito, e acabo esquecendo do próximo, das outras pessoas.
Mas, Senhor, eu quero te pedir nessa noite, nos desperta, Deus, nos ajuda a reconhecer que somos um instrumento Teu, que o Senhor não nos chamou em vão, Deus. O Senhor nos chamou, Deus, para fazermos a diferença. O Senhor nos chamou para sermos um instrumento, Deus, para ser um mediador do Senhor com as pessoas. Então, Deus, não nos ajuda, Senhor, a não estar perdendo tempo. Nos ajuda, Deus, a estar entendendo o que o Senhor quer para mim, para a minha vida, Deus, e me ajuda a cada dia a estar te buscando em oração. Mesmo que eu tenha dificuldade, me ajude, meu Senhor. E que o Senhor possa estar conosco no nosso lar. Nos guarda, Senhor Jesus, e nos ajuda a passar todos esses dias conectados com o Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem falado ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.